gravação ela não fica mais público, né? Fica só em uso privado, beleza? Só para uso interno nosso. Beleza. Começou a gravação, então, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aulinha de estrutura de dados. Para registrar também na gravação, né? Muito obrigado pela força aí de vocês, de estarem acordando nesse frio, 8 e pouco da manhã, para ter aula de estrutura de dados online. Muito obrigado, fico bastante agradecido por isso, né? Sempre lembrando, se puder ligar a câmera, eu agradeço. Se quiser me interromper, fique bem à vontade, me interrompa a hora que você quiser, de preferência no microfone, me ajuda muito se for no microfone. Mas, se não for, você pode estar usando o chat, tá? Mas se for no microfone, fica bem mais legal, ok? A ideia da aula de hoje é a gente estudar um conceito muito importante que vai ficar com a gente até o final do semestre, que é recursão, né? Todas as estruturas de dados que a gente vai passar a estudar daqui para frente, né? As que a gente ainda não conhece, são recursivas, né? Como elas são recursivas, a gente precisa estar muito bem dominado, né, a questão da recursão. Se a gente não entende a noção da recursão, a gente não vai conseguir entender direito as estruturas que a gente vai estudar depois. Então é muito importante a gente entender recursão. A ideia da aula de hoje é a gente falar só sobre recursão, tá? Vamos fazer, assim, gastar algum tempinho aí falando só sobre recursão, porque é muito importante. Recursão, tecnicamente, se você for olhar na grade do curso, ele é um assunto de fundamentos da programação, e não de ED. Então, tecnicamente, eu poderia assumir que vocês já viram e começar a matéria indo direto para as estruturas novas, né? Mas esse assunto é tão importante, e eu sei que em fundamentos de programação ele não é tão coberto, e eu concordo com isso, né? Eu acho que tem que ser um assunto para cá, para ED mesmo. A gente vai estudar com calma, como se fosse a primeira vez que a gente estiver estudando isso, beleza? O Didio já apareceu ali, aí legal. Ok? Beleza. Vamos lá. Para a gente entender o conceito de recursão, né, eu quero fazer alguns exemplos com vocês. Aí, junto com esses exemplos, à medida que a gente faz os exemplos, a gente vai falando sobre o que é essa tal da recursão, beleza? Vamos lá, vou compartilhar meu terminal. Igual eu falei na aula passada, eu gosto de usar Linux no terminal, mas você usa o ambiente que você quiser, tá? Você gosta de usar... Um minuto, galera. Ué. Apresentar, janela... Ah, tá aqui, ó. Agora apareceu. Não tinha aparecido antes isso aqui. Mas só concluindo, né? Usa o ambiente que você quiser. Você gosta do CodeBlocks, usa CodeBlocks. Você gosta de, sei lá, usa, sei lá. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é o seguinte, né? Recursão, a gente vai estudar muito no conceito de funções, né? Funções recursivas. Para a gente estudar funções recursivas, vamos primeiro estudar funções, né? Vamos fazer uma breve revisãozinha aí de funções, o que são e como funcionam. Depois a gente mete recursão no meio. Para a gente começar essa coisa, né, esse estudo, nosso primeiro exemplo é fazer uma funçãozinha chamada amplitude. Função amplitude recebe 3 números reais A, B e C, retorna um número real, correspondente à amplitude desses 3 números. O que é amplitude? É a diferença entre o maior e o menor dos 3 números. Por exemplo, se eu chamar a função amplitude passando 4, 2, 7, como o maior número é 7 e o menor número é 2, essa função ela tem que retornar 7 menos 2, que é 5. Acho que bem simples o conceito do que ela precisa fazer, sim? Tranquilo, né? Beleza. Como é que faz? Primeiro, dá para fazer uma função para identificar o maior e o menor números, né? Legal.
Então, vamos fazer umas funções auxiliares para a gente pegar uma delas o maior número, outra para pegar o menor número, e depois a gente chama as duas e tira a diferença, é isso? Isso. Vamos lá. Float maior. Float A, float B, float C. Vamos primeiro fazer uma funçãozinha, então, para pegar o maior número, depois a gente volta no amplitude. Como é que eu pego o maior número dentre 3? Dá para fazer por comparação, né, professor? Tipo, uma variável, aí você coloca ela igual ao primeiro valor e depois vai fazendo comparação. Uhum. Ok, cria uma variável auxiliar para começar, por exemplo, no A. Aí você vai comparando. Ah, se o B for maior que ela, você atualiza ela para o B. Se o C for maior que ela, você atualiza ela para o C. Seria mais ou menos essa a ideia? Isso. Uhum. Isso funciona, ok, não tem problema nenhum, a gente pode fazer assim. Mas só para ficar igual o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Por motivos de que daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu queria fazer de um outro jeito, de um jeito um pouco mais direto, né? Essa ideia de pegar uma variável auxiliar, ela é muito boa para, por exemplo, quando eu quero pegar o maior elemento de um vetor, né? Ou de uma sequência muito grande de números. Mas como eu só tenho 3 números, eu posso fazer de uma maneira um pouco mais direta, no sentido assim, se o A for o maior, eu retorno A. Se o B for o maior, eu retorno B, senão eu retorno o C. Ok? E para testar se o A é o maior, eu vou literalmente if A maior do que B e A maior do que C, retorne A. Se B for maior do que A e B for maior do que C, retorna B. Aqui eu poderia retornar o C direto, mas só para deixar... Não, eu vou retornar o C direto, vai, retorna C. Senão vai dar problema se for igual. Tudo bem essa função de maior? Beleza? Vamos fazer agora nossa outra funçãozinha, a de menor. Todo mundo concorda que é a mesma lógica, né? Eu acho que é tranquilo se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar o nome para menor e mudar o sentido da seta. Sendo mais direto. Todo mundo concorda que isso funciona? Beleza. Então eu tenho essa função maior, essa função menor. Vamos voltar para a nossa função de amplitude agora. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de M maiúsculo, ok? A maior elemento dentre esses 3, e de M minúsculo, o menor elemento desses 3. E vou retornar a diferença dos dois. Uhum. Tudo bem. Professora... Aliás, deixa eu abrir parênteses, né, só para comentar. Eu segui a dica de vocês, tá? Eu troquei de teclado. Agora eu tenho esse teclado aqui, ó. Ele não é um teclado daquele de Milão que vocês falaram, mas é um pouco mais caro do que o de vintão que eu comprei da outra vez. E ele é muito bom, né? Nossa, melhor teclado. Sim, ele brilha no escuro e não sei o que, tá? Ele é mecânico, só que ele é da primeira classe dos mecânicos, né? Ele é o mecânico mais baratinho que tinha lá. E ainda assim não é tão barato assim. Eu fiquei pensando assim, nossa, será que vale a pena? E parece que vale a pena mesmo. E, cara, vale a pena. Puta que delícia que é digitar nisso aqui, sabe? Muito obrigado pela dica aí, quem deu a dica. O Enter faz barulho, mas não de dor. É um barulho gostosinho, assim. Né? Enfim. Obrigado pela dica aí, galera. Cartão de crédito torando, mas vai valer a pena. Espero. Beleza. Se tiver tudo certo, isso aqui deve estar funcionando. Se isso estiver funcionando, chamar a amplitude 427 tem que imprimir 5. Vamos ver se de fato imprime. GCC, aliás, eu chamei de ED. GCC, menos OED, ED.C. 5. Como é float, né, está imprimindo com casas decimais, mas o que importa é que imprimiu 5. Isso aqui funciona. Tudo bem isso aqui?
Beleza. O que eu quero mostrar com esse exemplo, esse primeiro exemplo, né, é função chamando função. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou parar de apresentar isso aqui. Eu vou apresentar slide. Vocês vão perceber, galera, eu não sou muito adepto do slide, não. Eu não gosto do slide. Mas hoje, excepcionalmente, eu acho que vai ajudar bastante a gente. Tá? O que eu quero fazer é o seguinte. Para a gente entender como uma função recursiva funciona, é bom a gente ter alguma coisa visual, né, algum desenho, literalmente, de como é que as funções funcionam. O que eu quero mostrar para vocês é como é que seria um desenho da execução dessa função amplitude que a gente fez agora. Tá? Então, para isso, eu vou no slide. Beleza. O que vocês devem estar vendo é o que a gente chama de bloco de execução, né? Como é que a gente vai literalmente desenhar a execução de uma função. Tá? Quando eu chamar uma função, eu vou representar essa chamada por um desenho. Como? Cada chamada vai ser um bloquinho, o bloquinho tem 3 partes. Na parte de cima, a chamada da função, propriamente dito, nome da função e os parâmetros. Na parte do meio, a função sendo executada. E na parte de baixo, o que ela retorna. Então, esse esqueminha de bloco é como é que a gente vai estar visualizando a execução da minha função. Por exemplo, na função amplitude que a gente tinha, né, vamos tentar simular a execução dela usando esses bloquinhos. Então, tá aqui as minhas 3 funções que a gente fez lá, né? Menor, maior, amplitude. Comecei chamando a função amplitude, passando como parâmetro 427. Então, quando eu estiver nessa chamada daqui, isso cria esse bloquinho. Então, esse bloquinho aqui em vermelho representa a chamada da função amplitude, recebendo como parâmetros 4, 2 e 7. Ok? A função amplitude vai chamar a função maior, certo? Olha só. A função maior é outra função. Como a função amplitude ela vai estar chamando uma outra função dentro da execução dela, dentro dessa parte do meio daqui, do bloco vermelho, ou seja, dentro da parte que diz respeito à execução da função amplitude, eu estou fazendo um outro bloquinho para representar a chamada da função maior. O mzão, dentro da função amplitude, vai ser o resultado da chamada da função, agora em azul, do bloquinho maior 427. A ideia é de ter um bloquinho dentro do outro, porque eu tenho uma função chamando outra dentro dela. Tudo bem? Sim? Beleza? A função maior, né, vai executar 4, 2 e 7. Né? 4 é maior ou igual que 2? Sim. 4 é maior ou igual que 7? Não. 2 é maior ou igual que 4? Não. 7 é maior ou igual que 4? Sim. 7 é maior ou igual que 2? Sim. Retorna 7. Então, essa execução do maior vai retornar 7, fazendo a variável mzão lá do amplitude virar 7. Okay? Nota o 7 na parte de baixo do bloquinho azul, para querer dizer que é o retorno da função maior. Depois disso, a gente vai chamar a função menor. Mesmo esquema. Como é a função amplitude que está chamando outra função, dentro do bloco grandão da amplitude tem o bloquinho da outra função, nesse caso a função menor. Então, dentro da amplitude, o mzinho recebe todo o retorno da função menor. E aí a função menor vai retornar, vai executar. Será que 4 é menor ou igual que 2? Não. 2 é menor ou igual que 4? Sim. 2 é menor ou igual que 7? Sim. Então, essa função vai retornar 2. O fluxo de execução volta para a função amplitude. Eu estou com mzão igual a 7, mzinho igual a 2. Eu vou retornar 7 menos 2, retorna 5. Então, aqui na última linha do bloco da função amplitude, estou querendo dizer que retorna 5. Então, todo esse desenho daqui, né, que está aqui no lado direito, quer dizer que a gente chamou a função amplitude dentro dela chamou a função maior, chamou a função menor e retornou 5. Então, esse aqui seria o desenho do diagrama de blocos da execução da função amplitude nesse exemplo. Tudo bem esse desenho? Nenhuma dúvida por enquanto? Tudo? Beleza. Isso vai ajudar muito a gente daqui a pouco. Muito mesmo. Então, nenhuma dúvida. Beleza? Beleza.
Se tiver tudo certo, o que eu quero fazer com vocês agora é um próximo exemplo, que é o exemplo do fatorial. Vamos lá. Eu vou voltar para o terminal. Vou fazer isso bastante na aula de hoje. Volta para o terminal, volta para o slide, volta para o terminal, vamos por aí vai. Voltei para o terminal. O próximo exemplo que eu quero fazer com vocês é o do fatorial. Todo mundo sabe o que é fatorial, né? N fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes... até o N. Int fatorial, int N. Como é que eu calculo o fatorial de um número? Eu acho que a gente fez ela passada, inclusive, né? Ou não, não lembro agora. Mas de qualquer forma, como é que faz? N vezes N menos 1 vezes N menos 2, de acordo. Mas como é que eu faço isso em código, né? Quero fazer a funçãozinha fatorial ali, que recebe um N e retorna o fatorial do N. F igual a F vezes I com I igual a N. Eu estou um pouco confuso. Uma variável auxiliar dentro de um for, vai multiplicando números menos 1, dá para usar o y multiplicando. Ok. A gente vai fazer um laço que roda de 1 a n. Dentro desse laço, a gente vai acumular o fatorial numa variável auxiliar, né? Essa variável auxiliar vai conter o produto, né, a multiplicação de todas as parcelas até agora dentro desse for. Quando o for terminar, essa variável auxiliar deve ter o produto de todos os números de 1 a n. A gente retorna ele. Seria algo mais ou menos no seguinte sentido. Vou começar a minha variável auxiliar, que eu estou chamando de f com 1. Aí eu vou fazer um for, igual a 1, i até o n, i mais, f igual a f vezes i. O que isso aqui faz é, bom, a minha variável f começa em 1, aí eu vou rodar o for. F igual a f vezes 1, depois isso igual a f, né, isso, vezes 2. No próximo do laço, isso vezes 3, depois isso vezes 4, depois isso vezes 5. Quando o laço terminar, essa variável deve ter 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, etc. até o n, que é o próprio fatorial do n. Eu posso retornar ela. Tudo bem? Okay. Beleza. Isso deve funcionar. O fatorial de 4 é 24, se não me engano. Então, isso aqui tem que imprimir 24. Beleza. Galera, o que eu vou fazer agora talvez não faça sentido nenhum, tá? Mas eu prometo para vocês que daqui a 10 minutos vai fazer bastante sentido. O que eu quero fazer agora é outra função, só que essa outra função, ela também calcula o fatorial. Tá? Eu estou fazendo uma função fat, cuja a ideia dela é receber como parâmetro inteiro n e retornar o fatorial dela. Okay? O que essa função fat faz é a mesma coisa que a função fatorial faz. Receber um n e retornar o fatorial de n. Se eu chamar fat4, tem que dar 24 igual, beleza? Só que eu quero fazer isso de outra forma. Será que existe uma outra maneira de a gente calcular o fatorial de um número que não seja fazendo esse for? Na real que tem. Tá? Vocês concordam comigo que o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3? Faz sentido? Ou o fatorial de 8, por exemplo, é 8 vezes o fatorial de 7. Ou, de maneira mais genérica, né, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Sim?
Ao invés de eu fazer o for, vamos tentar calcular o fatorial utilizando essa fórmula daí. Tá? Olha só. Eu vou fazer isso em 2 passos. Tá? O primeiro passo é receber o n como parâmetro e calcular o fatorial de n menos 1. Então, tipo assim, recebi o 4, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o fatorial de 3. Ou recebi o 8, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o fatorial de 7. Num segundo momento, eu pego esse resultado que eu tenho do fatorial do número anterior e multiplico pelo próprio número. Vamos por partes. Primeira coisa, calcular o fatorial de n menos 1. Eu vou colocar numa variável x o fatorial de n menos 1. Galera, eu juro que vai fazer sentido, mas olha só, por enquanto. O que eu preciso fazer é receber o n e calcular o fatorial de n menos 1. Eu já tenho pronto uma função que calcula fatorial. Ou eu já tenho pronto uma outra função que calcula o fatorial. Eu vou usar ela nesse primeiro passo. Tudo bem? Então, assim, na minha função fat, se eu receber fat 4, eu estou usando a função fatorial para calcular o fatorial de 3. Beleza? E aí, num segundo momento, eu retorno o próprio número, no caso 4, vezes o que essa função retornou. Faz sentido essas duas linhas de código ali? Sim? Beleza. Eu preciso fazer um if aqui, que eu vou explicar depois por quê. Tá? Se n for 0, retorna 1. Depois a gente vai tirar esse if e vai ver que vai dar problema. Mas por enquanto ignora o if. O que eu quero mostrar para vocês, por enquanto, é isso daqui. Tá? Eu tenho duas funções para calcular fatorial. As duas fazem a mesma coisa. E o que eu estou fazendo é que uma chama a outra para resolver um problema um pouco menor do mesmo problema. Se der certo, eu chamar fat4 deve dar 24. Está ali o 24. Aí, tudo bem esse código, por enquanto? Beleza. Vou voltar para o slide para a gente ver ele executando. Vamos lá. Parar a apresentação. Apresentar, janelinha, slide. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos tentar ver como é que funciona a nossa... a execução, né, dessa função fat do jeito que a gente fez, passando como exemplo fatorial de 4. Então, mesmo esquema do diagrama de bloco de antes, chamei a função fat, isso cria um bloco com 3 partes, na parte de cima a chamada, na parte de baixo a execução, e na última parte aqui o retorno. A função fat, ela vai chamar a função fatorial. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Recebi 4 como parâmetro, chamei a função fatorial, passando como parâmetro n-1, que nesse exemplo é 3. Como é uma função chamando outra dentro dela, o que eu vou ter é um outro bloquinho dentro do bloquinho maior. X igual resultado da chamada da função fatorial de 3. A função fatorial vai executar, vai fazer lá o loop dela, o for dela e tal. Né? Isso aqui é ela fazendo forzinho, que nesse caso roda 3 vezes, vai acumulando nessa variável f o fatorial de 3 e no final vai retornar 6. Quando voltar a chamada da função fat, o valor da variável x, nesse caso, é 6. Aí eu vou retornar o n, que nesse caso era 4, 4 vezes 6, retorna 24. A função fat está retornando 24 nesse caso. Tudo bem por enquanto? Sim. Beleza? Qualquer coisa me interrompam, galera, por favor. Agora vai acontecer a mágica. Agora vai dar o mind blow aí, vai dar o do negócio. Olha só o que eu vou fazer. Voltei para o código. Tá. Pessoal, observe no seguinte. Para calcular o fatorial, eu estou utilizando como uma chamada de função auxiliar, uma função que calcula o fatorial. Eu estou na seguinte situação.
para calcular a solução de um determinado problema, eu estou utilizando como ferramenta auxiliar a solução do mesmo problema com uma versão um pouco menor. Para eu calcular o fatorial do 4, eu estou utilizando o mesmo problema, calcular o fatorial, só que do 3. Para calcular o fatorial do 8, eu estou utilizando o mesmo problema, fatorial, só que do 7. Embora o tamanho do problema é um pouco menor, o problema em si é o mesmo, calcular o fatorial. O que eu preciso aqui na linha 19 é chamar uma função qualquer, que recebe como parâmetro o número e retorna o fatorial dele. Certo? Eu estou fazendo a função fat ser exatamente isso. A função fat é uma função que recebe o número e retorna o fatorial. Por que eu tenho duas funções, então? Eu vou apagar a primeira função, ela não tem mais. E por que ao invés de eu chamar outra função, eu não posso chamar a mesma função? Isso faz sentido? Se o problema que eu quero resolver consiste em resolver o mesmo problema com uma versão um pouco menor, por que eu não uso a função que já está resolvendo esse problema? Entende? Eu vou voltar no if daqui a pouco, mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é, já que eu estou resolvendo o mesmo problema com uma versão um pouco menor, por que eu não uso a mesma função? Não? Eu posso fazer isso. Uma função ela é dita recursiva quando ela chama a ela mesma. Eu tenho dentro da execução de uma função, uma chamada dela mesma. A função fat chama fat. Né? Quando isso acontece, a gente diz que a função é recursiva. Então, nesse caso, fat é uma função recursiva. Okay? Uma função que chama ela mesma para resolver o mesmo problema, porém com uma versão um pouco menor. Eu vou botar para rodar. Você vê que continua funcionando. Né? Fatorial de 4 é 24. Mas eu quero mostrar o bloco de execução disso aqui, que é bem legal. Volta para o slide. A aula de hoje vai ser terminar o slide, terminar o slide, terminar o slide. Se eu tivesse presencial, né, mas enfim, era só dar Alt Tab, né, no projetor. Cadê o slide? Aqui. Saudades, aula presencial, inclusive. Então tá. Eu tenho essa função fat daqui, é a função que a gente fez ali, né? No nosso caso, chamamos ela com 4 como exemplo, então como eu estou chamando a função dentro dela mesma, né, o que vai acontecer é que dentro da execução do fat4, eu vou ter a execução do fat3. Eu vou ter um bloquinho da função fat dentro do blocão da função fat. Né? Um bloco idêntico dentro dele mesmo. Né? O fat3, por sua vez, vai chamar fat2. Dentro do fat2 ele vai chamar fat1. Dentro do fat1 ele vai chamar fat0. Nota o... Sabe aquele filme Inception? Né? Você tem o sonho dentro do sonho lá, acho que é com o DiCaprio, né? Nota o Inception disso aqui. Tá? Eu tenho uma função dentro dela, dentro dela, dentro dela, dentro dela, dentro dela. Isso é típico de recursão. Né? Quando a gente tem a própria coisa dentro dela mesma. Né? O exemplo da bonequinha funcionava melhor na época da Copa, mas eu não sei se vocês vão lembrar da Copa da Rússia. Aí lembra da cultura russa? Tinha aquela bonequinha, né? Aquela boneca grande, que aí você abria a boneca e tinha uma boneca igual dentro, menor. Não sei se vocês lembram disso. Aí você tirava e tinha outra menorzinha, igual. Aí você tirava e tinha... Aquilo ali era uma boneca recursiva. Né? Recursão tem a ver com isso, né? Uma coisa igual a ela mesma dentro dela mesma. Tá? É isso que está acontecendo. Quando a gente chegar na execução do fat0, aí o if vira importante. Né? Como o n é 0, né, nesse caso daqui, eu não vou fazer a chamada da mesma função, eu vou simplesmente retornar 1. Então, esse bloquinho vermelho mais de dentro aqui retorna 1. E aí, a gente vai fazer, né, ou vai acontecer o que a gente chama da volta da recursão. Então, a gente foi né, dentro, agora a gente vai começar a voltar. Fat0 retorna 1. A execução do fat1 vai retornar
1 vezes 1, então retorna 1. Aí a execução do FAT2 vai retornar 1 vezes 2, retorna 2. A do FAT3 vai retornar 3 vezes 2, que é 6. E a da FAT4 retorna 4 vezes 6, 24. Então eu tenho uma chamada que chama outra, 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 até bater naquele if. Bateu naquele if, começa a voltar, 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 voltar. Então a gente vai e depois a gente volta. Tudo bem? Sim? Legal. Ok. Beleza. Professor, Oi. em questão de tempo de execução, uso de memória, é recomendado usar a recursão ou, se tiver opção, fazer do outro jeito que a gente fez? Cara, é uma boa pergunta e guarda ela para o semestre que vem. Semestre que vem, pesquisa e classificação de dados é ED teórico, né? E aí a gente vai analisar, a gente vai colocar os algoritmos um do lado do outro, vai fazer umas contas com cálculo junto, é bem legal, e aí a gente vai conseguir analisar o que é melhor e o que não é. Nesse caso em particular, só adiantando, né? O tempo de execução é o mesmo, tá? Tanto faz em relação ao tempo de execução, se você faz o for ou se você faz recursivo. Fazer recursivo vai ser um pouquinho pior, por uma questão de que, assim, chamar uma função dentro da outra é um pouco mais custoso do que fazer um i++, digamos assim, né? Fazer o for é um pouquinho mais rápido do que chamar a função. Mas a ordem de grandeza é a mesma e fica quase imperceptível para a gente, ser humano, que é diferente, né? Para a gente é igual, é equivalente as duas coisas. Em memória, realmente, a recursão perde um pouco. Tá? Essa chamada, a gente vai falar de pilha mais para frente, a gente vai falar que tem a call stack. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não? As funções, elas, quando são chamadas, vão sendo empilhadas numa estrutura de dados e depois desempilhadas de volta. A gente vai estudar daqui umas 2, 3 semanas isso daqui com mais calma. Mas a gente gasta a memória dessa estrutura. Ah, vocês viram pilha? Legal. A gente vai rever com mais calma depois. Mas tem um gasto de memória ali. Tá? Ah, ok. Mas eu acho esse exemplo, né, do fatorial, embora, né, tenha, assim, o tanto faz em relação à outra versão, ele é bom para entender recursão, eu acho. Nosso primeiro exemplinho de função recursiva. Beleza? Legal. Então vamos lá. Nomenclatura. O que é uma função recursiva? Função recursiva é uma função que chama ela mesma. É uma função que se auto-chama, né? A ideia de quando que a gente vai usar recursão é sempre assim. Eu tenho um problema para resolver e parte da solução desse problema consiste em ter a solução do mesmo problema, porém numa versão um pouco menor, né? Eu quero calcular o fatorial de um número e parte de calcular o fatorial desse número envolve calcular o fatorial de um número um pouco menor. É o mesmo problema numa versão um pouco menor. Posso aplicar recursão. Toda função recursiva, sem exceção, é dividida em duas partes. Toda função é dividida em duas partes, função recursiva. Primeira parte que a gente chama de caso base e a segunda parte que a gente chama de passo recursivo. O passo recursivo, né, começando pela segunda parte, consiste na chamada recursiva da função. Ou seja, a gente literalmente chamar a função dentro dela mesma. Nesse exemplo, né, quando eu faço esse fat n-1, eu estou fazendo o passo recursivo dessa função. A outra parte é o caso base. O caso base é esse if. Né? E aí vamos falar da importância desse if daqui. Galera, o que vocês acham que acontece se eu tirar o if? Ele continua para sempre, vai para os negativos, vai continuar indefinidamente. Todo mundo concorda que, primeiro, aquele if é importante por algum motivo. Ele está ali por alguma coisa, né? Existe um motivo dele. Se eu tirar o if, vai dar ruim. Ó, eu vou tirar o if e vamos ver o que acontece. Tá? Ó, vou tirar o if. Tá? Bom,
Na ideia da recursão, né, eu vou chamar o fatorial do 4, o 4 vai chamar o de 3, vai chamar o de 2, vai chamar o de 1, vai chamar o de 0. Sem o if, o fatorial de 0 vai chamar o de menos 1, o fatorial de menos 1 vai chamar de menos 2, vai chamar o de menos 3, vai chamar o de menos 4, blá, 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 blá. As chamadas recursivas vão ficar para sempre, certo? É interessante isso, né? Se for pensar dessa maneira, é uma forma da gente ter de criar um loop infinito sem o loop, né? O efeito que a gente teria é de um algoritmo que não termina nunca. Porque a gente vai ficar chamando 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e a gente está sem uma condição de parada. Então isso aqui chama para sempre. Certo? Mais ou menos. Na prática, a teoria é outra, né? Na teoria, de fato, isso aqui gera um loop infinito, entre aspas, mas se a gente for rodar, vocês vão perceber que não gera um loop infinito. Tá? O programa, eventualmente, ele para uma hora, né? Ele crasha. Esse segmentation full aqui no meu Linux é o equivalente ao programa parou de responder lá no teu Windows, ou tela azul, ou enfim. A ideia é de que o programa, ele dá um erro e para de executar, ao invés de simplesmente ficar rodando infinitamente. Né? Quando a gente revisar a pilha, a gente vai voltar nisso depois. Mas o que acontece aqui é um erro que a gente chama de stack overflow. Né? Que é a questão da pilha de novo, né? Uma função chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, chama outra. Cada chamada da função está consumindo memória nessa estrutura de dados aí, que é a pilha. Se eu não tenho uma condição de parada, eu estou socando chamada na pilha, né? Chama, 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 chama. Uma hora, essa pilha, ela é limitada, né? Uma hora a memória acaba. Quando acaba a memória da pilha, né, a pilha estoura, né? Estouro de pilha, seria o português para Stack Overflow, e aí o programa crash. Então, embora na teoria, sem aquele if dali, a gente teria um loop infinito, na prática, a memória do programa acaba uma hora ou outra, e a gente não tem um loop infinito. O programa crasha por falta de memória. Porque essas chamadas recursivas estão gastando memória. Por isso que é extremamente importante, toda, sem exceção nenhuma, toda função recursiva tem que ter o caso base. O caso base é um if, toda função recursiva começa com um if, para identificar o ponto de parada. Né? Quando que a gente para a recursão? A gente está com uma ideia de que a gente vai resolver o mesmo problema com uma versão um pouco menor. Então, vai diminuindo, né, o tamanho do problema que a gente quer resolver. Vai ter que chegar uma hora que o problema é pequeno bastante para a gente conseguir resolver de uma maneira direta. O caso base é aquela versão do problema que é tão pequenininha que a gente consegue resolver diretamente. É literalmente a versão básica do problema. No nosso caso, fatorial de 0 é 1. Posso utilizar isso como caso base. Tem que ter caso base. Toda função recursiva tem que começar com if, que é o nosso caso base, que é para parar a recursão uma hora ou outra. É aquela ideia, né? Vai descendo na recursão, bateu no caso base, aí vai voltando. Tudo bem? Beleza? Beleza. Uhum. Beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, o que eu quero fazer é o seguinte. Um próximo exemplo. Né? O fatorial foi o nosso primeiro exemplo de função recursiva. Vamos começar a complicar um pouquinho as coisas. Na verdade, não complicar, mas ver outros exemplos aí. Tá? Vocês conhecem a sequência de Fibonacci? Ela é assim, ó. Os dois primeiros números são 0 e 1. E do terceiro para frente, cada número é a soma dos dois anteriores. Então, eu vou pegar os dois anteriores, nesse caso 0 e 1, e somar. Vai dar 1. Aí eu vou pegar os dois anteriores, 1 e 1, vai dar 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. E por aí vai. Famosa sequência de Fibonacci. O que eu quero fazer com o próximo exemplo é uma função, né, que dado o valor de n, retorna o enésimo número de Fibonacci. O que isso quer dizer na prática? Né? Por exemplo, se eu der o n igual a 3, isso tem que retornar 2.
O N4 tem que retornar 3. N8 tem que retornar 21. N7 tem que retornar 13, beleza? Então, dado um valor de N, me diz qual que é o número na sequência Fibonacci naquela posição N dali. Beleza? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar isso na tela, eu vou pedir um intervalo aí de 2, 3 minutos para a gente ir no banheiro, tomar uma água e tal, até para não, enfim, ter um intervalo. Daqui a pouco eu volto, mas nesses minutinhos, vão pensando como é que eu posso resolver esse problema. Eu posso fazer com for ou com while, então já adianto, né? Tem a versão que faz o forzinho, mas eu quero fazer recursivo. Vamos pensar como é que a gente consegue resolver esse problema, resolvendo o mesmo problema com uma versão um pouco menor, até eu bater num caso básico, beleza? Quando vocês pensam, 2 minutinhos só para ir no banheiro ali e eu já volto. Eu vou me mutar aqui, mas eu já volto daí, beleza? Beleza, já estou de volta, intervalinho rápido mesmo. Inclusive, abrindo parênteses, né, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso lá passada, mas eu vou fazer isso com alguma frequência, né? Eu tenho uma condição aí que me faz precisar muito no banheiro, então vai ter aula que eu não vou precisar de intervalo nenhum, vai ter aula que eu vou precisar fazer 3, 4 intervalos, né? Eu já adianto isso. De qualquer forma, vamos voltar. Durante esse intervalinho, alguém chegou a pensar alguma ideia de como é que resolve esse problema de maneira recursiva? Não? Coloca duas variáveis iniciais e usa a recursão para somar. E mais um. Como assim? Não entendi.
por exemplo, professor, as duas variáveis iniciais seriam 0 e 1. Uhum. Aí, o próximo número seria a soma dos dois últimos, né? Ah, eu escrevi errado. Mas seria tipo isso, usar a função recursiva para ir somando os dois? Nossa, buguei. Desculpe. Não, tudo bem. A ideia é essa mesma, né? Vamos bugar um pouco pra gente tentar entender isso, né? Certo. Tem algumas sugestões que eu não estou entendendo direito, para ser bem sincero, mas parece sugerir que usa laços, né? Variável i, questão de rodar n vezes e tal. A gente vai ver daqui a pouco outros exemplos, né? A recursão não é só isso, mas ela é também uma alternativa a laços, né? A gente não vai fazer coisas que a gente pode fazer com laço. A gente tira o laço fora, põe recursão. E aí vamos sempre lembrar o que é recursão no fim das contas, né? Recursão é pegar um problema e resolver ele através da solução do mesmo problema com uma versão um pouco menor. Toda função recursiva tem duas partes. O caso base e a chamada recursiva. Eu acho mais fácil começar pensando na chamada recursiva. Tá? Vamos fazer o if depois. Eu acho mais fácil de pensar assim. Vamos primeiro pensar na chamada recursiva. Né? Então eu quero resolver o problema de pegar o enésimo número da sequência de Fibonacci, resolvendo o mesmo problema, um pouco menor. Ou seja, eu quero que faça parte da solução pegar o enésimo número de Fibonacci. A ideia é de pegar algum outro número de Fibonacci, o mesmo problema, porém um pouco menor. Pensando dessa maneira, né, e lembrando que na sequência de Fibonacci, cada número é a soma dos dois anteriores, como é que eu posso assim chamar a função fib para pegar algum número de Fibonacci um pouco menor do que o n para montar a nossa solução final? Olha só. Vamos pegar. Opa, usaria n-1 mais n-2. Interessante. Imagina, por exemplo, que eu quero o fib de 4, por definição, né? Fib 4, ele é a soma de fib 3 com fib 2, certo? Porque o quarto número de Fibonacci, ele é o terceiro número mais o segundo número. A soma dos dois anteriores, ok? Me diz se faz sentido isso aqui, ó. Return fib n-1 mais fib de n-2. Dado o número n, que eu quero saber o Fibonacci dele, eu vou chamar recursivamente, mesmo problema. Qual é o Fibonacci anterior do n-1? E recursivamente, qual é o Fibonacci do anterior dele, do n-2? Recursivamente, essas duas chamadas vão me dar o anterior e o anterior dele, eu só somo e retorno. Faz sentido? Okay. Daqui deixa eu abrir um parênteses, né? O passo recursivo é só isso, né? Só isso aí sozinho já está fazendo o que seria aquele for e pegar a variável auxiliar, pegar os dois anteriores, atualizar, enfim. Vocês vão perceber que funções recursivas, o código delas tendem a ser bem pequenininhos, na verdade. Né? Isso é uma vantagem que eu vejo da gente aprender recursão em relação a laços, por exemplo. O tamanho do código fica bem compacto, bem pequenininho mesmo. Tá? Porque esse já é o nosso passo. Ficou bonito, assim, é bem bonitinho. Cara, eu gosto de recursão, sabe? É uma das minhas técnicas preferidas, assim, de programação, é recursão, sabe? Código bem pequenininho. Ele demora um pouco para entrar na cabeça, eu sei disso, mas quando entra, vale muito a pena. Beleza. Será que só isso já funciona ou falta alguma coisa? Caso base.
Lembra que toda função recursiva é duas partes. Passo recursivo, caso base. Precisamos do caso base, perdão, para, assim, com condição de parada da recursão, né? Porque, por exemplo, o FIB4 vai chamar o FIB3 e o FIB2. O FIB3 vai chamar o 2 e o 1. O 2 vai chamar 1 e 0. Se isso não tem caso base, o 1 vai chamar 0 e menos 1. O 0 vai chamar menos 1 e menos 2. E vai dar o stack overflow que a gente viu antes. Não quero que isso aconteça. O que a gente pode usar como caso base da nossa recursão? FIB de 1 é 1. Ou, se o n for 1, retorna 1. Certo? Isso já resolve? Só abrindo um parênteses, né? Fiquem à vontade para usar o microfone sempre que vocês quiserem. Eu entendo que se não puder, não tem problema usar o chat, mas fiquem à vontade para usar o microfone se quiserem. Tem que colocar o 0 também. Por quê? Por que só com 1 não funciona e eu tenho que colocar o 0? Por que eu preciso fazer isso? E ter dois casos base? Porque ali no caso ele chamaria duas vezes a sequência. Duas vezes em sequência a recursão, né? Se o n fosse igual a 2, ele chamaria Fibonacci 1 e Fibonacci 0. Perfeito. Era bem o exemplo que eu queria mesmo. Se eu chamo FIB2, ou se eventualmente FIB2 é chamado, né, o que, por exemplo, vai acontecer quando eu chamar FIB4, certo? Se na hora que eu chamar FIB2, né, eu só tomo o cuidado de ter como caso base 1, o 2 vai chamar FIB1 e FIB0. O FIB1 vai estar resolvido, só que FIB0 não. Então, embora o 1 eu consigo parar, o 0 vai chamar menos 1, vai chamar menos 2, vai chamar menos 3, etc. Então, eu preciso, realmente, do 0 e do 1. Se você for parar para pensar, faz muito sentido, né? Quando a gente começou definindo a sequência de Fibonacci, a gente já definiu assim, ó, os dois primeiros números são o 0 e 1, e aí dali para frente é a soma dos dois anteriores. Então, na base da própria definição da função Fibonacci mesmo, né? Não da função recursiva, mas da definição matemática, a gente já tem 0 e 1. Então a gente, de certa forma, coloca essa base matemática como caso base da nossa função recursiva. Se for 0 é 0, se for 1 é 1. Beleza? Aí eu acho que isso... Legal, eu acho que isso deve funcionar. Fibonacci de 4 a 3. Isso, tá certo. Se eu pedir, por exemplo, de 8, ele tem que dar 21, né? Vamos ver se dá 21. Tá ali o 21. Beleza? E só para mostrar para vocês, vamos ver isso no diagrama de blocos. Vamos lá para o slide de novo. Só relembrando, todos esses desenhos vocês têm no Moodle, né? Nas notas de aula lá, tem o PDF com todos os desenhos que estou mostrando. Cadê? Apresentar. Janela. Slide. Beleza. A versão do código que está no slide está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? Ao invés de fazer if n igual a 0, retorna 0, e if n igual a 1, retorna 1, eu estou usando aqui, se n for 0 ou n for 1, retorna o próprio n. O que dá na mesma, né? Se for 0, retorna 0, se for 1, retorna 1. E aí, já mostrando o desenho completo, né? Esse daqui é o nosso diagrama de blocos da chamada recursiva para o FIB4, né? Todo esse blocão aqui é o do FIB4. Aí, o FIB4 vai chamar recursivamente FIB3 e FIB2. Aí entra na recursão. O 3 vai chamar o do 2 e o do 1. O 2 vai chamar o do 1 e do 0. O 1 e o 0 são casos base, então 1 retorna 1, 0 retorna 0. Isso aqui na soma vai retornar 1, então FIB2 retorna 1. FIB3 retorna 1 mais 1, que é 2. Aqui o FIB2 recursivamente chama FIB1, FIB0. 1 retorna 1, o 0 retorna 0. 1 mais 0, 1. Todo FIB4 retorna 2 mais 1, que dá 3. Tudo bem esse desenho?
De boa? Legal. Tudo bem esse exemplo do Fibonacci, de boa? E olha que legal, né? A gente fez esse problema em 2 linhas de código. De novo, aquela história de que a gente tem um código mais compacto, né? O que é bem legal. E pessoal, eu preciso mostrar para vocês um exemplo da Torre de Hanoi. Esse vai ser o último exemplo da aula. Como a gente ainda tem um tempinho, eu vou fazer uma inserção aqui e fazer um outro exemplo antes, tá? Só para a gente praticar. Já que tem tempo, acho que vale a pena a gente dar uma praticada antes de fazer isso. Então eu quero fazer um exemplinho a mais com vocês e depois a gente vai para a Torre de Hanoi. Vamos voltar para o terminal. Fazer mais um exemplo só para ter certeza que está tudo certo nessa questão daí. Aí a gente vai para o Hanoizinho. O que eu quero fazer é uma função para multiplicar 2 números. Então, tipo assim, ó. Sei lá. 5 vezes 4, isso aqui tem que dar 20, né? Por sua vez, pega 2 números, A e B, e retorna A vezes B. É claro que dessa maneira funciona, né? Se eu fizer isso, deve dar o 20, normal. Só que eu estou com um problema. Eu acabei de trocar de teclado, e nesse teclado novo, o asterisco, puta merda, acabou de estragar. Eu não tenho asterisco. Eu não consigo dar um Shift 8, por exemplo, e escrever literalmente vezes. Como é que eu calculo A vezes B sem ser literalmente usando o asterisco? Teclado virtual. Tá, ok. Droga, me pegou nessa. Ai, muito bom, muito bom. Ai, ai, ai. Ok, isso funcionaria. Mas vamos supor que não tem teclado virtual aqui no meu sistema, beleza? Eu não consigo fazer aparecer um asterisco em lugar nenhum desse código. Ok, esse é o meu ponto. Beleza? Só para a gente exemplificar aí função recursiva, né? Eu quero multiplicar 2 números sem usar o asterisco. Como ideia? 2 números inteiros, né? Isso é importante. E positivos. Não vou multiplicar número real, por exemplo. Soma eles. De que forma? 5 vezes 4 é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Beleza. Soma o A, B vezes, né? Soma o segundo número, o número de vezes do primeiro. Aqui tanto faz se soma o segundo, né? Em relação ao primeiro ou primeiro ao segundo. Multiplicação tanto faz, né? Comutativo. Mas, por exemplo, né? Se eu quero multiplicar A por B, eu posso fazer A mais A mais A mais A mais A. Tudo isso B vezes. Certo? Beleza. Em questão de código, como é que eu posso fazer isso? Tem 2 formas, né? A forma iterativa, e até deixa eu abrir um parênteses, eu acho que eu não comentei isso antes. Quando a função não é recursiva, a gente chama ela de iterativa. Tá?
Então, querer resolver isso de maneira iterativa, eu quero dizer fazer um for que roda B vezes, a cada passo do for, soma igual soma mais A. Tudo bem? Mas eu não quero isso, né? A gente está testando recursão. Será que eu consigo fazer de uma maneira recursiva, sem o for? Bom, vamos pensar como é que funciona. Uma variável vai somando e a outra vai decrementando. Não sei se entendi. Auxiliar diminuindo B. Vamos focar nessa coisa de diminuir o B. Qual que é a ideia de diminuir o B? A mais vezes... Tá, gostei. Vamos ver isso aqui. Retorne A mais vezes A B menos 1. Eu gosto desse código, mas... Por quê, Carlos? Qual que é a ideia dele? Qual que foi a sua ideia para chegar nesse código? Se o B bater 0, ele para de adicionar A. Esse seria o caso base, né? Mas, antes disso, o passo recursivo. É um for diminuindo ainda, mas sim o for. O B diminui recursivamente. Ok, a gente pode pensar dessa forma. Por enquanto. Mas, vamos esquecer um pouco a ideia do for, e vamos pensar assim, né? Função recursiva é resolver um problema, resolvendo o mesmo problema um pouco menor. 5 vezes 4 é 5 mais 5 vezes 3. Né? Ou uma parcela de 4 números 5, ela consiste em uma parcela de 3 números 5 mais um 5. Certo? Então, isso aqui é igual a mais A mais A mais A mais A mais A B menos uma vezes. Vamos com calma. O meu ponto primeiro é a chamada recursiva. Eu tenho o problema de multiplicar dois números, e para eu multiplicar dois números no passo recursivo, eu uso o problema de multiplicar dois números, só que um pouco menor. Se eu quero somar o número A B vezes, eu posso recursivamente somar o número A B menos uma vezes, e depois colocar um Azinho a mais. Talvez até fique mais intuitivo, não sei, né? Aqui tanto faz. Mas pensar dessa maneira seja um pouco mais intuitivo, talvez. Né? No sentido de, bom, eu quero 5 vezes 4, então me calcula 5 vezes 3 mais 5. E aí 5 vezes 3 é 5 vezes 2 mais 5. 5 vezes 2 é 5 vezes 1 mais 5. Faz sentido? Sim? Beleza. Até a gente bater no nosso caso base. Parece que você está abrindo o conjunto 5 vezes 4 elemento por elemento. Sim, sim. Eu não trouxe o desenho do bloco para esse exercício, né? Como eu comentei, esse aqui é tipo um exercício extra que a gente está fazendo. Mas é como se de fato fosse. 5... Deixa eu fazer assim, ó. Aqui. 5 vezes 4, né, que é o que eu quero fazer, é 5 mais 5 vezes 3. O que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 5 mais 5 vezes 2. Que por sua vez é 5 mais 5 vezes 1. Que por sua vez é 5 mais 5 vezes 0. Okay? É isso que eu estou fazendo. Aí no fim das contas, o que a gente vai ter é 5 mais 5 mais 5 mais 5
Mas o que eu falar que é 5 vezes 0? Aqui é o nosso caso básico. Eu já adianto para vocês. Eu vou falar que é 0. Vou chegar aqui e fazer assim, ó. Se o B for 0, retorna 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, a minha ideia é mais ou menos essa, né? Usar a recursão para estar fazendo dessa forma. 5 vezes 4 é 5 mais 5 vezes 3. Que por sua vez é 5 mais 5 vezes 2, que por sua vez é 5 mais 5 vezes 1, que por sua vez é 5 mais 5 vezes 0. Do jeito que está o comentário, né, volta esse código, mas é a mesma coisa. Tudo bem? Faz sentido tudo isso? Okay. Eu acho que isso funciona. Né? Se eu botar para rodar, 20. Né? 5 vezes 4 é 20. Beleza esse exemplinho? Bem legal, né? E aí, de novo, 2 linhas de código, bem compacto. Levando em conta que recursão é pesada para empilhar, seria melhor ver qual dos dois valores é maior, rodar o menor número de vezes? Sim. É uma otimização, digamos assim. Né? É uma otimização que de fato é válida. Né? No pior caso, eu vou mandar multiplicar dois números iguais, né? Calcular, sei lá, 2.000 vezes 2.000. Aí eu não consigo fugir de empilhar 2.000 funções. Mas em outros casos, de fato, pode ser uma boa ideia sim fazer esse tipo de otimização. Mas não precisa, né? É só para otimizar mesmo. Não, assim, questão de corretude, né? Em questão de deixar certo, não é necessário. Beleza. Beleza. Se isso estiver certo, vamos para a Torre de Hanoi. Eu adoro o exemplo da Torre de Hanoi. Por quê? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu estava no... Vou fazer do zero isso aqui. Quando eu estava na faculdade, né, eu também estava no segundo período, estudando recursão. A primeira vez que eu vi, galera, foi muito difícil para mim colocar isso na minha cabeça, de verdade. Né? Assim, se você não está entendendo nada, é nóis, sabe? Assim, para mim foi bem complicado. Né? Quando o professor me mostrou o exemplo da Torre de Hanoi, é um exemplo que ele mesmo mostrou e que eu vou repassar para vocês. Né? Eu demorei bastante para entender. Né? Eu não entendi na hora que ele falou, eu só fui entender no outro dia. Só que quando eu entendi isso, galera, mind blow. Parece que recursão, assim, é difícil de entender bastante. Até esse exemplo do Hanoi. Depois do Hanoi, se você entendeu o Hanoi, você entendeu recursão, sabe? Falando, claro, da experiência que eu tive, assim. Eu passei a entender recursão e ficar confortável com recursão depois que eu entendi isso daqui. Então, isso aqui, para mim, pelo menos, foi um exemplo muito importante que fez, assim, eu mudar da água para o vinho essa questão do negócio, da recursão. E eu quero estar trazendo para vocês. Vamos lá. Não sei se vocês já conhecem esse joguinho da Torre de Hanoi. Mas caso não, vai lá no Google, procura Hanoi Tower. Você vai cair nessa página aqui que eu estou compartilhando com vocês. Caso vocês não conheçam, ele é um joguinho bastante interessante, né, de quebra-cabeça. A ideia é o seguinte. Eu tenho esses 3 pinos, eu tenho discos nesse primeiro pino. Note que cada disco tem um tamanho. Na parte de cima eu tenho um disco menor, na parte de baixo um maior. Eu tenho a liberdade de ficar tirando discos de um pino para o outro, como eu quiser, com uma única regra. Eu nunca posso colocar um disco que é maior em cima de um disco que é menor. Então, por exemplo, esse movimento eu não consigo fazer, porque isso aqui deixaria um disco grande em cima de um disco pequeno. Eu só posso deixar, assim, eu só posso fazer com que os discos pequenos fiquem em cima dos grandes, e não o contrário. O objetivo do jogo é, com uma determinada sequência aí de movimentos desse sentido, conseguir levar todos os discos do primeiro pino para o terceiro pino. Né? Fazer com que eu tenha o disco grande, o disco médio, o disco pequeno, só que aqui no terceiro pino. Vocês já viram esse jogo antes? Sim? Legal.
que eu quero fazer com vocês é um código que imprime, né, a solução de um jogo desse. No final, o nosso código vai imprimir assim, uma sequência de passos dizendo de qual pino para qual pino eu tenho que mexer os discos, de tal forma a conseguir resolver esse problema. Antes da gente falar de código, vamos ter que pensar um pouco em questão de estratégia. Tá? Se vocês tivessem que definir uma estratégia para resolver esse jogo, qual estratégia seria? Ou como vocês resolveriam a Torre de Hanoi? Na mão mesmo. Tenta botar o maior do lado direito o mais cedo possível. Primeira coisa será colocar o maior em outro ponto. Uhum. Nos dois casos, a gente tem uma preocupação, né, em colocar o maior, que é o disco que está mais embaixo, né, em algum outro lugar. Certo? Naturalmente, como eu quero que ele fique... Assim, eu quero que todos os discos saiam do primeiro pino para o terceiro. Como tem essa regra de que eu não posso colocar um pino maior em cima do outro menor, né? Eu não sei se com certeza, o primeiro pino que vai ter que aparecer no terceiro vai ser o maior deles. Na resposta final. Ok, vamos com calma. Né? O meu primeiro ponto é o seguinte. Eu preciso, de alguma forma, colocar esse cara daqui... Vocês estão vendo o meu mouse? Desculpa. Sim? Beleza. Eu preciso colocar esse cara daqui, de alguma forma, aqui. Certo? Se a gente for pensar numa coisa passo a passo, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Porque o maior cara, na resposta final, ele vai estar embaixo de todo mundo. Só que para eu fazer isso, na hora que tem dois caras em cima, né, eu não consigo tirar o maior e colocar ele no último cara, simplesmente, porque tem dois caras em cima atrapalhando. Tá? O que está no meio tem que receber o disco N-1. Professor, tipo, o segundo maior disco tem que estar na direita, que seria, no caso, no meio. Aí. Ok. Esse cara daqui tem que parar aqui, certo? Exato. Só que ele ainda tem um disco menor em cima atrapalhando. Aí você jogaria o disco menor para frente desse. Que seria no da direita. Aqui. Uhum. Para daí eu conseguir colocar esse cara aqui. Uhum. Aí você vai voltando agora. O menorzinho para lá. Para cá. Pro meio, não? Pro meio. Uhum. Aí faz o que o pessoal tava falando, de jogar o grandão lá para direita. Ok. Concordo, mas eu vou dar uma pausa agora para chamar a atenção de vocês ao seguinte. O que eu quero fazer, a grosso modo, é pegar esse cara daqui e jogar para cá. O meu primeiro grande objetivo é fazer isso. Né? Minha missão 1, né, primeira fase do jogo aí, é fazer esse movimento. Só que para eu fazer esse movimento, não tem um desfazer, né? Vou desfazer aqui. Para eu conseguir fazer esse movimento, eu tenho que, de alguma forma, pegar os dois caras que estão em cima deles e jogar no pino do meio. Tá? De alguma forma, com um ou mais movimentos, eu preciso primeiro fazer com que esses dois estejam aqui no meio, para depois conseguir fazer isso. Certo? Okay? Depois que eu faço isso, o que eu preciso fazer? De alguma forma também, com um ou mais movimentos, pegar esses dois caras que estão no meio e jogar em cima desse cara que eu acabei de colocar no terceiro pino. Né? O que eu vou fazer é isso daqui. Mas... Né? Well done. Yay! Viva nós. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para estratégia, por enquanto. Tá? E a estratégia é essa aqui. Volta para o slide.
Vamos lá. Se eu for pensar em uma questão estratégica, né, o que eu quero fazer é isso. Eu tenho três. Eu quero, assim, pegar minha estratégia e destrinchar ela em 3 passos. Primeira coisa é dar um jeito, se vira, sei lá como, recursivamente, coloca os 2 pinos que estão em cima do maior pino no pino do meio. Então, o primeiro passo vai ser eu, de alguma forma, sei lá, se vira, pegar esses 2 pinos, esses 2 discos que estão aqui e colocar aqui no meio. Depois eu vou pegar esse um disco que está aqui, colocar no último pino, e depois, recursivamente, se vira para colocar os outros 2 em cima dele. Tudo bem destrinchar a nossa estratégia dessa maneira? Okay. E aí vamos pensar por que o primeiro e o terceiro passo a gente pode escrever como recursivo, né? Lembra daquela ideia de que recursão é resolver um problema, resolvendo o mesmo problema um pouco menor. O problema que eu quero resolver no caso é pegar alguns pinos, perdão, eu estou confundindo pino com disco. É pegar alguns discos e tirar de um lugar e colocar em outro, né? O meu grande objetivo é pegar 3 discos e tirar do A e colocar no C. Só que parte da solução disso é pegar 2 discos, tirar do A, colocar no B, depois fazer um movimento ali do A para o C, e depois pegar 2 discos e colocar do B para o C. Se for parar para pensar, a gente está fazendo com que a solução de mover 3 discos envolva a solução de mover 2 discos. Então, de novo, é o mesmo problema, só que com uma versão um pouco menor. E aí eu vou usar recursão. Se eu quero mover 3 discos, eu vou recursivamente mover 2, depois eu faço um único movimento, e depois, recursivamente, eu movo os outros 2 de novo. Tudo bem? Ok. Beleza. Vamos ver o código disso agora. Puta, o código é muito legal, velho. Nossa, eu adoro essa parte. Vamos lá. Ah, essa eu não compartilhei, né? Compartilhar o código. Vamos lá. O que eu quero fazer, primeiro de tudo, né, é uma função que eu chamo de Hanoi, que vai ter o número de discos. Eu tenho N aqui, mas eu vou colocar bem assim, N discos, tá? Eu vou colocar mais 3 parâmetros, que são os pinos, tá? Char A, char B, char C. Ou melhor ainda, né? Pino 1, pino 2 e pino 3. Isso aqui está um pouco diferente do que vocês vão achar no slide, mas talvez fique mais claro se eu fizer dessa forma, tá? É uma função que recebe quantos discos eu quero mover. Melhor ainda. Vamos chamar assim, ó. Origem, auxiliar e destino. Tá? Qual que é, de qual pino eu quero mover, para qual pino eu quero mover, e o meu pino auxiliar. Na chamada principal, eu quero mover 3 discos do pino A, o auxiliar é B e o destino é C. Então, o que eu estou fazendo aqui? A primeira chamada da função é número de discos 3, no nosso exemplo, a origem é A, o auxiliar é B e o destino é C. Ou seja, ao chamar essa função, eu quero mover 3 pinos, 3 discos, do pino A para o pino C, usando o B como auxiliar. Tudo bem esses parâmetros aí? Beleza. Eu quero fazer isso de uma maneira recursiva. Toda função recursiva tem caso base, passo recursivo. Vamos primeiro pensar no passo recursivo, depois a gente põe o if do caso base. Olha só, vamos usar aquela estratégia em 3 passos, né? Recursivamente mover os discos para o auxiliar, depois fazer um movimento da origem para o destino, e depois pegar esses discos do auxiliar e jogar no destino também. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar recursivamente a minha função Hanoi com um disco a menos
Então, se eu estou chamando inicialmente com 3 discos, eu quero fazer uma chamada recursiva com 2 discos da origem. Só que aqui eu vou trocar. Destino auxiliar. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Vamos focar a questão da origem e do destino, tá? O primeiro, o pino é a origem e o terceiro é o destino. Inicialmente, eu quero pegar 3 discos e mover do A para o C. E o que eu estou fazendo, num primeiro passo, é pegar 2 discos, movendo do A para o B. Tudo bem? Okay. Recursivamente. Então vai entrar na recursão, isso aqui se vira recursivamente, para dar um jeito de pegar aqueles 2 discos e colocar no B. Tá? Nesse ponto, quando essa chamada recursiva voltar, aqueles 2 discos já devem estar no B. Aí o que eu vou fazer é mover um disco do A para o C. Printf, mova do pino. Meu Deus. Tal, para o pino tal. Mova da origem para o destino. É aquele caso de pegar o último disco que ficou embaixo ali do pino de origem e colocar ele no pino de destino. Aí depois, lembra que tem aqueles N-1 discos, né? Aqueles 2 discos que está no auxiliar, a gente ainda coloca ele para o destino. Então eu vou chamar de novo, recursivo, N discos menos 1, dessa vez do auxiliar para o destino. E aí usando a origem como auxiliar. E de novo, foca no origem e destino. Então o que eu estou fazendo é, no caso de 3 discos, quero mover 3 discos do A para o C. Mova 2 discos do A para o B, mova um disco do A para o C e mova 2 discos do B para o C. Beleza. Esse é o nosso passo recursivo. Antes da gente botar para rodar, a gente precisa de um caso base. Nota que a recursão está fazendo a ideia de resolver o mesmo problema um pouco menor em relação ao número de discos, né? Então, a função que chama 3 discos está chamando recursivo para 2, que chama recursivo para 1. A 1 vai chamar recursivo para 0. Vocês concordam que mover 0 discos de um lugar para outro é a mesma coisa que não fazer absolutamente nada? Não. Vou usar isso como caso base. Se o número de discos que eu tenho para mudar for 0, eu não faço nada. Eu já retorno. Então, a ideia é mais ou menos assim, né? Como é que eu resolvo o problema da torre de Hanoi? Bom, se eu não tenho disco nenhum para mover, não faço nada. Já está resolvido. Agora, se não, pega um disco a menos, né? N-1 discos da origem para o auxiliar, depois um disco da origem para o destino, depois N-1 discos do auxiliar para o destino. Beleza. Eu sei que não tá beleza, porque a primeira vez que eu vi isso aqui também, para mim, nossa, foi uma coisa... Igual eu falei antes, né? Demorou para pegar. Depois que pegou, o negócio foi. Mas demora para pegar. É só isso, beleza? Isso aqui já é uma solução para o problema da torre de Hanoi. Eu vou estar compilando, né? E executando. Vocês vão ver que ele imprime... Eu não consigo mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a... Enfim, tanto essa saída quanto o joguinho em si. Mas se você for olhar... se você for olhar esses passos, você consegue simular no joguinho, né? Vai lá no joguinho e move do A para o C, depois do A para o B, depois do C para o B, depois do A para o C, depois do B para o A, depois do B para o C e depois do A para o C. Funciona. Tá? Garanto para você que funciona. Isso aqui é muito... Olha só, a gente fez um negócio que... Assim, na minha opinião, sem recursão, isso aqui é muito difícil, né?
Eu até nem sei direito como é que eu faria isso sem recursão, sabe? Que tipo de for, que tipo de while eu ia conseguir usar para fazer isso daqui. Só que com recursão, 3 linhas de código, né? Chama recursivo, colocar no meio, depois faz um movimento e depois coloca. Não entendi nada, mas é foda. Eu concordo, é exatamente essa sensação que eu tinha, né? Que eu tinha. Eu quero mostrar para vocês o diagrama de bloco disso aqui, que tem no slide. Talvez fique mais claro. Deixa eu voltar. Primeiro de tudo, nisso daqui. Daria, mas eu vou deixar como exercício para vocês simularem e brincarem, então. Aliás, façam isso, por favor, ajuda muito na cabeça de vocês. Mas deixa eu voltar para cá. Tá. Isso aqui é a minha nota de aula mesmo, tá? Não é o PDF que tá no coisa, então tinha um comentário ali em cima, mas vocês não viram. É para eu me situar aqui. O que eu quero chamar a atenção são essas 3 coisas. É a nossa estratégia, né? O que eu quero fazer para mover N discos do pino de origem para o pino de destino? Eu quero, primeiramente, recursivamente, pegar N-1 discos, que são os discos que estão aqui na origem, exceto o último, e colocar no auxiliar. Então, essa chamada daqui, a primeira chamada recursiva do meu código, né? Chamar com N-1 origem auxiliar, isso aqui é equivalente a esse primeiro passo daqui. Né? É o passo da gente recursivamente pegar N-1 discos, tirar ele da origem e colocar no pino auxiliar. Por que recursivamente? Porque recursão tem a ver com aquela ideia de resolver um problema, resolvendo o mesmo problema um pouco menor. Se o problema que eu tinha era mover, o problema que eu tenho, na verdade, problema grande para resolver, é mover 3 discos de um lugar para o outro, e parte da solução consiste em mover 2 discos de um lugar para o outro, eu vou fazer essa chamada recursiva. Então, a primeira chamada recursiva é mover N-1 discos, N-1 discos, da origem para o auxiliar, que é o equivalente a essa primeira parte daqui. Tudo bem? Beleza. A segunda parte é, em um passo, mover o disco que estava mais embaixo na origem e colocar ele mais embaixo no destino, que é isso aqui, né? É o nosso printf. Né? Mova um disco da origem para o destino. Então, esse printf aqui, ele está basicamente fazendo esse passo do meio daqui. E a segunda chamada recursiva é esse último passo. É pegar os N-1 discos que estavam no pino da auxiliar e colocar eles em cima do destino. Então, essa última chamada aqui, que pega N-1 discos do auxiliar para o destino, é equivalente a esse terceiro passo. Então, primeira coisa, pega N-1 discos e põe no auxiliar, tá aqui. Depois, pega um disco e põe no destino, é o printf. E depois, pega os N-1 discos que estavam no auxiliar e põe no destino. É a outra chamada recursiva. Beleza? Mais ou menos. Okay. Em Hanoi, N-1, origem e destino. Você transforma o destino no auxiliar? Sim. Nota que a ordem dos parâmetros está mudando. Né? O primeiro parâmetro é a origem, o segundo é o auxiliar e o terceiro é o destino. Na chamada recursiva, eu estou fazendo da origem, o auxiliar vira destino e o destino vira auxiliar. Né? Então, nessa chamada recursiva daqui, eu estou colocando como destino da chamada o auxiliar, porque é isso que eu quero fazer na primeira chamada. O destino dos N-1 discos que saem da origem, no primeiro passo, não é o destino normal, não é o C, é o B. Então, por isso que eu estou trocando mesmo. Na primeira chamada recursiva, o destino das N-1... Perdão. Calma. Deixa eu respirar um pouco.
Acho que estou falando muito rápido. Na primeira chamada recursiva, o destino dos n-1 discos é o auxiliar. E na segunda chamada recursiva, o destino dos n-1 discos é o destino, porém a origem é o auxiliar. Então, realmente, eu estou fazendo essa troca de papéis, né? Quem vira destino vira auxiliar, quem vira auxiliar vira destino, etc. Por causa disso. O destino do primeiro passo é o auxiliar geral e a origem do segundo passo aqui é o auxiliar geral. O printf é necessário? Sim. Se eu não tiver o printf, minha função não imprime nada. O printf é o movimento. Isso. Ele rodou a primeira chamada de recursão até o final, daí o programa começou a chamar a segunda. Isso. Vamos ver o diagrama de blocos. Vocês têm isso aqui no... vocês têm isso aqui no coisa lá. É um pouco ruim de ver porque é um verticalzão, né? Não está cabendo na tela direito, mas olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ainda dá para enxergar mais ou menos isso aqui? Olha só. Estou chamando Hanoi 3ABC. É o nosso exemplo original. Tá? Tenta focar nas cores, né? O Hanoi 3ABC, a primeira chamada, ela está em roxinho. O que eu faço com Hanoi 3ABC? Primeiro, isso aqui representa pegar 3 discos e colocar, tirar do A e colocar no C. Para fazer isso, o que eu faço? Eu primeiro pego 2 discos e tiro do A e ponho no B. Então, todo esse bloco verde aqui, tudo isso aqui, é a ação de pegar 2 discos, tirar do A, colocar no B. Depois vem o printf, tirar do A e colocar no C. E depois, todo esse bloquinho verde aqui de baixo é pegar 2 discos, tirar do B e colocar no C. Então, quando a gente olha a chamada recursiva, é isso que a gente está fazendo. Para tirar 3 do A para o C, a gente tira 2 do A para o B, põe do A para o C, depois tira 2 do B para o C. E aí entra a recursão. Como é que eu tiro 2 discos do A para o B? Bom, para fazer isso, de tirar 2 discos do A para o B, eu tiro um disco do A para o C, depois eu movo do A para o B, e aí um disco do C para o B. Eu entro na recursão. Como é que eu tiro um disco do A para o C? Eu faço 0 discos do A para o C, eu não faço nada, movo do A para o C, e depois não faço nada propriamente dito. Como é que eu movo um disco do C para o B? Não faço nada, movo do C para o B, não faço nada. E por aí vai. Se a gente for olhar só os printfs que sobra, né? O que sobra? Mover do A para o C, do A para o B, do C para o B, do A para o C, do B para o A, do B para o C e do A para o C. Todo o passo a passo aí. Beleza. Olha que interessante, né? Até alguém comentou ali no chat. Essa função, primeiro, essa função ela é muito pequenininha, né? O código dela é muito pequeno mesmo. Né? Não sei fazer sem ser recursivo, não sei como é que seria um for, um while para fazer isso daqui. Pelo menos não no número mínimo de passos. E até alguém comentou, né? Eu não vou provar isso para vocês, mas dá para provar matematicamente que essa função faz o menor número de passos possíveis. Tá? Fazendo dessa forma daí, né? Ele vai me dar 7 passos para resolver o problema com 3 pinos, e 7 é o menor número possível. Não consigo fazer com menos de 7 passos. Tá? Então, além de ter um código muito pequeno, a solução que esse código apresenta é a menor possível também. Ele me dá a solução com o menor número de passos possíveis, né? E funciona para qualquer número de discos. Embora a gente usou no exemplo 3 discos, né? Posso usar mais. Como é que seria se eu tivesse, por exemplo, 4 discos? Né? É só trocar aqui para 4, né? Vou mandar rodar de novo. E está aqui toda a solução de como é que funciona se tiver 4 discos. Né? Tá tudo aqui. A para B, A para C, B para C, A para B, etc. Todo passo a passo aí para 4 discos.
E dá para provar que é o menor possível, tá? Esse é o menor número de passos para 4 discos. Ah, quero para 5. Beleza, 5. Né? Tá aqui a solução para 5 discos. Né? Então, enfim. Por isso que eu acho que recursão, galera, é uma técnica que vai muito além de só ser uma alternativa a um for. Tá? Não é isso. Recursão não é só, não quero fazer for, quero fazer... Não é isso. Tá? É muito além disso. Serve para isso, mas serve para muita outra coisa. Inclusive, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa. Né? Galera, eu sei que vocês não entenderam. Eu mesmo não entendi a primeira vez que eu vi isso daqui. Então eu vou dar uma lição de casa, né, para vocês. Primeiro de tudo, entender isso. Faz no computador de vocês. Né? Pega esse código, implementa no computador, vê rodar, faz o passo a passo. Vai lá no joguinho mesmo, lá da página da internet, né? Simula cada passo que o programa imprime para você ver que realmente funciona. Tenta entender lá o diagrama de blocos, tenta entender certinho o que está acontecendo. Tá? Não vai sair de primeira. Para mim não saiu, pelo menos, de primeira isso daqui. Quando sair, vai ser um negócio mais de bloco. Assim, para mim, nossa. Né? Eu estava odiando a recursão até eu entender isso. Quando eu entendi isso, eu passei a amar a recursão e eu amo ela até hoje. Né? Outra lição de casa é, assim, no Moodle, né, tem a lista de exercícios, que não vale nota, mas eu super recomendo vocês darem uma olhada. Tem vários exercícios lá, inclusive sobre recursão. Tá? Tenta fazer aqueles exercícios, de verdade mesmo. Né? Vai ser muito importante para a gente. Como eu comentei antes, recursão é um pilar aqui da nossa disciplina de estrutura de dados. Se a gente não entender recursão, a gente não entende a matéria de estrutura de dados. Então isso é muito importante. Tá? Minha sugestão é tenta entender isso e tenta fazer os exercícios. Tá? Os exercícios são bastante interessantes. Tem os exercícios bem simplesinhos ali, tipo... Quer dizer, simplesinho não, né? É assim, relativamente... assim, tem de várias... Quer dizer assim, tem vários níveis de dificuldade, tá? do exercício, beleza? Eu não quero ofender... Tinha um professor que falava, né? Não ofenda a matéria, né? Às vezes a matéria nem é tão fácil assim, e o professor acaba falando, essa aqui é fácil, né? Ele falava, não, você não pode falar isso, porque isso ofende a matéria, né? Mas enfim, meu ponto é, tem vários níveis de dificuldade lá, tentem fazer. E agora, mais do que nunca, qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, sempre vamos lembrar que eu estou à disposição de vocês no canal de texto ali do Discord, no nosso servidor, e eu estou à disposição de vocês no P-Aluno também, naqueles horários que estão no Moodle, na segunda-feira à tarde e na sexta-feira de manhã. Mas, por favor, galera, não deixem de tentar fazer esses exercícios. Vai ser muito importante para a nossa disciplina. Tudo bem? Beleza? Pessoal, por hoje era isso que eu queria falar para vocês. Ficou alguma dúvida? Quer dizer, ficou alguma coisa que alguém queira estar trazendo agora, antes da gente terminar a aula? Ou tudo certo? Ok, então acho que tudo certo, ninguém falou nada. Beleza? Beleza, então tudo certo. A gente se vê de novo amanhã, às 10h20, né? Não precisa acordar tão cedo. Para minha aula, pelo menos, não precisa. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente vai continuar o esquema de revisão, a gente vai revisar ponteiro, só que a gente vai colocar recursão em cima, né? Vai ser bem legal. A gente vai ver como é que funciona essa ideia de ponteiro recursivo. Né? Vai ser bem bacana. Mas lembrando, qualquer dúvida pode... 7h30 ter acordando, né? Eu vou deixar o celular no silêncio. Não, vai ser legal, sim. Eu acho legal. Eu acho... Pô, ED é uma matéria legal. Eu acho bastante legal. Beleza? A gente se vê amanhã. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, profe. Valeu, professor. Valeu, professor. Até. Tenha um bom dia aí. Valeu, professor.